Então, doutor Jordão Tomazelli Lemos, consulta se está presente. Presente, excelência. Pois não, doutor, está com a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos, primeiramente, ao presidente dessa Câmara Criminal, doutor Pedro Valsfio Rosa. Meus cumprimentos à doutora desembargadora relatora, Raquel Durão, que aqui também se faz presente. Doutora Elizabeth Lourdes, que volta do descanso. E, finalmente, doutor William Silva, que hoje está para julgar o presente remédio constitucional. Meus cumprimentos ainda ao douto procurador de justiça, membro do Ministério Público, que se faz presente como fiscal do ordenamento. Meus cumprimentos aos serventuais de justiça e aos colegas advogados que hoje labutam nessa Câmara Criminal. Excelências, em relação ao contexto fático, trata-se de um habeas corpus envolvendo um ato, uma decretação de prisão preventiva da 5ª Vara Criminal de Cariacica, vara esta especializada em violência doméstica. Excelências, contextualizando os fatos, houve no dia 3 de março de 2021 um deferimento de medida protetiva de urgência, relativa a um suposto fato ocorrido no dia anterior, dia 2 de março. No dia 30 de março de 2021, houve a decretação da prisão preventiva, haja vista uma suposta reiteração delitiva no dia 26 de março. Finalmente, no dia 2 de abril de 2021, o mandado de prisão foi cumprido e o paciente está preso desde então. Lembrando, dia 22 de abril de 2021, houve o oferecimento da denúncia pelo suposto fato delitivo. E no oferecimento da denúncia, houve a capitulação no artigo 147 do Código Penal, ou seja, crime de ameaça. A íntegra tanto da medida protetiva de urgência quanto da ação penal consta nos autos do presente habeas corpus. Excelências, o que viemos trazer hoje é tese relativa à revogação da prisão preventiva. E eu venho elencar aqui 3 principais circunstâncias envolvendo essa tese. A primeira seria a ausência de periculum libertatis, a segunda seria a suficiência de cautelares alternativas, e a terceira seria a aplicação do princípio da homogeneidade. E irei traçar, no decorrer dessa sustentação oral, os detalhes relativos a cada uma dessas circunstâncias. Primeiramente, ausência de periculum libertatis. Não é objeto do presente habeas corpus atacar o suposto fumus comici delicti, de maneira alguma. Não é a via adequada para isso e será discutido na instrução probatória em primeira instância. O que vem demonstrar aqui a defesa ao paciente é justamente a ausência de periculum libertatis. Este paciente, excelências, é um réu absolutamente primário, fora os fatos narrados no dia 2 de março de 2021 e 26 de março de 2021, sua conduta é imaculada. É um paciente que trabalha como trabalhador portuário avulso há mais de 20 anos, a declaração nos autos nesse sentido, pelo próprio OGMO, que é a instituição responsável por gerenciar esses trabalhadores, e evidenciada está a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. A ausência, portanto, de risco à ordem pública, conveniência à instrução criminal e também risco à aplicação da lei penal, justamente porque as condições pessoais que, lembrando, naturalmente, de forma isolada, não são suficientes para revogar a prisão preventiva. Porém, no caso concreto, deve ser levantada a vossas excelências para que compreendam o contexto pessoal que cerceia, que envolve o paciente, que já tem mais de 50 anos e é a primeira vez que lhe é imputada uma conduta delituosa. Excelências, não é objetivo afastar o fumus comici delicti, mas uma questão envolvendo o oferecimento da denúncia deve ser levantada no presente habeas corpus. O paciente, cujo fato é imputado no dia 2 de março e denúncia oferecida no dia 22 de abril, jamais foi ouvido nos autos em primeira instância, íntegra da ação penal presente nesse habeas corpus. Houve aí uma manifesta violação ao artigo 6º, inciso 5º do Código de Processo Penal, relativa ao dever da autoridade policial
em ouvir o indiciado. Então, há uma narrativa da suposta vítima em delegacia e há um decreto prisional, bem como há um oferecimento de denúncia, sem sequer ter sido ouvido o ora paciente. Superada a questão envolvendo a ausência de perigo de liberdades, necessário trazer aqui a suficiência de cautelares alternativas à prisão no presente caso concreto. Excelências, o magistrado de piso, em decisão que decretou a prisão preventiva, teria colacionado, basicamente, que cautelares alternativas anteriores não foram respeitadas e, por conta disso, não seriam suficientes para resguardar a integridade física da suposta vítima, física e psíquica, razão pela qual a segregação cautelar mais gravosa seria necessária. Porém, necessário um atendimento à cautelar relativa à monitoração eletrônica do paciente, justamente porque esta cautelar específica, em momento algum, foi aplicado no caso concreto. Excelências, é uma cautelar que é mais gravosa do que as cautelares alternativas até então aplicadas e menos gravosa, naturalmente, do que a própria prisão preventiva. Se isso é verdade, há sim uma cautelar alternativa que não foi desrespeitada pelo paciente, justamente porque não foi aplicada, e é suficiente para resguardar a integridade, já que limitaria o trânsito, limitaria geograficamente o paciente, e qualquer alteração de rota poderia ser informada a DINCM, poderia ser informada a Sejus. Então, excelências, relativo ao artigo 282, parágrafo 6º do CPP, vem aqui colacionar a suficiência e a adequação de cautelar alternativa relativa à tornozeleira eletrônica, que em momento algum foi utilizada no caso concreto, e justamente por conta disso, não pode ser utilizado o fundamento de que qualquer outra alternativa não é suficiente no caso concreto. Esse exame futurológico relativo à tornozeleira eletrônica não é possível com base nos elementos concretos dos autos, justamente porque jamais foi aplicado. Superada a questão envolvendo a suficiência de cautelar alternativa, excelências, quero trazer aqui o princípio da homogeneidade, que foi colacionado em inicial de habeas corpus, foi analisado certamente pela doutora Raquel Durão, será analisado pelos eminentes embargadores, doutor William Silva, doutor Pedro Valsfer Rosa. Excelências, um regime inicial de cumprimento de pena em eventual e futura condenação, no caso concreto, levaria o paciente a uma penalidade menos gravosa do que a constrição que está recebendo no decorrer da instrução criminal. A denúncia do dia 22 de abril colaciona, capitula o artigo, de forma isolada, o artigo 147 do Código Penal, crime de ameaça. A pena máxima para esse delito, 6 meses. Ou seja, ainda que o paciente seja condenado, a pena máxima para o delito a ele imputado, em eventual condenação, haja vista que os fatos serão debatidos em sede de instrução processual, já que a única pessoa que será ouvida, arrolada pela acusação, é uma informante, que é a própria suposta vítima, eventual condenação o levará, segundo o artigo 33 do Código Penal, a um fatal regime aberto de cumprimento de pena, já que o paciente é absolutamente primário, não haveria hipótese para aplicação de eventual regime semiaberto. Então, excelências, baseado no princípio da homogeneidade, é necessário deixar claro que eventual condenação o levará a uma pena menos gravosa do que a cautelar que está sendo aplicada no presente momento processual. Frente a isso, eu venho trazer ainda aqui um argumento relativo à própria informação prestada pelo magistrado, pelo douto magistrado da 5ª Criminal de Cariacica. Essa informação, ela traz um eventual regime semiaberto em caso de condenação. Isso vossas excelências têm acesso por conta dos autos, que inclusive são virtuais. Excelências, além do artigo 33 do Código Penal disciplinar,
Código Penal disciplinar o regime aberto, em caso de não reincidência, eu trago aqui eventual progressão de regime, mesmo em caso de aplicação de regime semiaberto. Excelências, caso o paciente seja condenado à pena máxima, capitulado pelo artigo 147, bem como seja aplicado o impossível regime semiaberto, no presente caso concreto, o paciente já teria direito à progressão de regime, haja vista que um sexto de 6 meses daria 1 mês, e ele já teria mais de 2 meses acautelado preventivamente no Centro de Detenção Provisória 2, localizado em Viana. Excelências, na data de hoje, eu analisei com muita atenção os habeas corpus antecedentes. Dentre eles, imputação por tráfico de drogas, imputação por estupro de vulnerável, bem como imputação por crime de homicídio. Sem adentrar ao mérito, haja vista que sequer foram analisados alguns deles, é necessário compreender a proporcionalidade da medida aplicada no presente processo ao delito imputado ao paciente. Excelências, delito de ameaça, uma suposta ameaça frente à eventual aplicação da lei penal em regime aberto, não é proporcional relativo ao tempo que o paciente já permaneceu acautelado de maneira preventiva. Finalizando, excelências, doutora Raquel Turão, doutora Elizabeth Lourdes, que ora vem acompanhar, retornando do descanso, doutor Pedro Valcio Rosa e eminente doutor William Silva. A defesa vem aqui requerer a revogação da prisão preventiva, haja vista a ausência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência de cautelares alternativas, em especial a monitoração eletrônica para o paciente que tem mais de 20 anos de ocupação lícita, bem como irá discutir o mérito sobre os fatos em primeira instância. E, finalizando, vem requerer ainda essa revogação baseado no terceiro fundamento, que é relativo ao princípio da homogeneidade, haja vista futura e eventual regime de cumprimento de pena ser menos gravoso do que a própria constrição no curso da instrução criminal e também a já alcançado requisito temporal para progressão de regime em eventual e impossível regime semiaberto de cumprimento de pena. Muito obrigado, tenham todos uma excelente tarde. Pois não, doutor, com a palavra